Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha da carreira no final da universidade, né? Eu recebi um comentário recente, num dos vídeos recentes agora aqui no canal, justamente falando sobre isso, essa questão, né, de escolher uma carreira. E eu sei que isso é um assunto, acho que bastante pertinente para muita gente que vê os vídeos aqui do canal ou que vão chegar aqui por algum motivo. Então, de repente, vale a pena gravar um vídeo falando só sobre isso, né? A escolha da carreira no final do ensino médio, como é que funciona isso, as questões e tal. Então, assim, eu pensei, na verdade, com base nessa mensagem, nesse comentário, eu pensei em falar basicamente sobre 3 aspectos disso tudo, né? A gente falar primeiro sobre essa questão de humanas, exatas, biológicas. Segundo, a gente falar um pouco sobre o aspecto, a questão financeira mesmo, na escolha da carreira. E, finalmente, a questão da felicidade. Então, começando falando sobre essa questão de humanas, exatas, biológicas, né? Isso foi mencionado no comentário. Acho sim que a gente tem afinidades, acho sim que a gente tem assuntos que nos agradam mais por diversos motivos, né? Mas eu não gosto muito dessa classificação, né? Eu sou de humanas, eu sou de exatas e tal, porque basicamente não faz muito sentido, né? Como ser humano, todo mundo é um todo, um complexo muito maior do que só de humanas ou só de exatas. Não dá para dizer isso, na verdade, né? Cada um tem um pouco de cada uma das áreas, com certeza. E às vezes acontece muito, né, que, né, não sei, de repente você é de humanas, vamos dizer assim, o fulano diz que é de humanas e que não gosta de matemática, e às vezes você cria então alguns preconceitos mesmo com outras áreas, com outras possibilidades, porque você, né, se diz, eu sou só de humanas, sou só de exatas e tal. Então acho que não dá para ter preconceito em tanta coisa legal pra gente aprender em outras áreas e descobrir, porque às vezes a gente teve de repente uma experiência ruim na escola, ou um professor que não era tão legal, o jeito mesmo de ensinar uma matéria. A gente fala muito com matemática às vezes, né, que acaba sendo o terror, assim, de muita gente, e não é porque matemática é difícil e tal, mas porque de repente não se ensina matemática, não se trabalha o suficiente a matemática da maneira como deveria ser feito. Não sei, né? Tô só levantando questões aqui. Mas acontece às vezes, por exemplo, né, tem muitas perguntas aqui nos comentários aqui no canal, de pessoas que gostariam de fazer engenharia química ou alguma outra engenharia e tal, mas tem medo do cálculo porque nunca foi muito bom em matemática e tal. Assim, eu acho que não dá pra você de repente se privar de fazer uma coisa que é numa área que você gosta, só porque de repente você não era tão bom naquilo, ou até era bom, mas não gostava muito daquele assunto. Não era tão bom assim, mas era bom assim pra passar, tirar média, né, e tal. Então, isso aconteceu comigo com cálculo quando eu comecei engenharia. Eu tinha muito medo de fazer engenharia agora, principalmente, né, por causa de cálculo. Fazia muito tempo que eu estava longe de matemática, de exatas. Eu fiz letras primeiro, né. E acabei também fugindo um pouco de engenharia quando eu saí do ensino médio, porque eu estava cansado de tanta matemática, tanto cálculo e tudo mais. E então eu entrei focado na universidade em justamente estudar bastante essas matérias que seriam as mais difíceis e tudo mais. E acaba que hoje eu gosto de cálculo, adoro, é uma das minhas matérias preferidas, né? Tudo que envolve cálculo, matemática, raciocínio lógico e tal. Gosto muito, tenho facilidade, mas assim, eu peguei bastante firme no começo, estudei praticamente todos os exercícios que precisava fazer lá no livro de cálculo, que foi bastante coisa. Então, assim, é por isso que eu digo, né, não dá pra você se definir, sou de humanas, sou de exatas, e acabar, de repente, por medo de uma matéria, de uma outra coisa, deixar de fazer alguma coisa que talvez você goste de fazer, que talvez seja, de fato, aquilo que você queria fazer, né? Porque assim, a gente se adapta, a gente tem que ir atrás, se esforçar, praticar, mas a gente aprende, né? A não sei que você tenha, de fato, algum problema cognitivo e tal, mas isso é muito raro e, né, não deve ser seu caso. Segundo, quando a gente fala
de escolher uma carreira, geralmente as pessoas falam muito na questão financeira. Eu acho que isso é importante sim, né? Não tem como dizer que eu vou ignorar essa questão, porque a gente vive numa sociedade em que é necessário pensar nessas coisas, né? Você vai criar uma vida sua mais pra frente, independência dos pais, independência financeira e tudo mais, né? Casar, sei lá, né? De repente ter uma família e tudo mais. E você vai ter custos, você vai ter que pagar contas, e faz parte da sociedade em que a gente vive. Não entra em questão a gente discutir isso, né? Os porquês disso e tal, mas faz parte, a gente tem que lidar com isso. E sim, a gente tem que olhar um pouco para a questão financeira na hora de escolher uma carreira. Não dá para ir cego nesse quesito. Mas acredito que quando a gente vai direto escolhendo uma carreira pensando quase que exclusivamente na questão financeira, ou o peso da questão financeira é muito maior que qualquer outra coisa nessa escolha, também pode ser meio frustrante, pelo seguinte sentido, né? Porque você acaba correndo o risco de escolher alguma coisa que não vai te realizar como pessoa e que não vai te trazer momentos de felicidade, ou, né, a não ser pelas viagens, pelas coisas que você pode fazer com o dinheiro depois, o que não é nem o principal muitas vezes. Então, eu assim, acho que você tem que olhar para a questão financeira, mas olha um pouco também para aquilo que você de fato quer, aquilo que te chama a atenção primeiramente. Eu diria que seria a melhor coisa a ser feita. Terceiro, aí o último, mas não menos importante, e aí tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, com essa questão de realização, felicidade, né? E aí a gente entra numa questão bastante complexa, porque a sociedade hoje, ela vende a felicidade como alguma coisa bastante diferente do que de fato ela é. O que é felicidade? É possível ser feliz, né? São questões que a gente tem que pensar também. A gente está acostumado a viver num meio em que todo mundo, né? Amigos, família, televisão, enfim, filmes, a mídia toda, redes sociais, está tudo dizendo pra gente o que é essa felicidade. Basicamente, felicidade, segundo eles, segundo a sociedade hoje, tá ligado a você ter um carro legal, você ter uma casa muito boa, um salário fodão, poder viajar sempre, ir pra Disney todo ano, às vezes, enfim, né, poder consumir algumas coisas específicas, né, você ter, sei lá, um videogame legal, você ter uma TV legal, um celular, o último iPhone, e se você não tem essas coisas todas, você não é feliz, você vai estar em busca ainda de poder atingir isso. Isso tudo é besteira, isso tudo não é bem assim, né? Você vai acabar tendo tudo isso e vai acabar se sentindo infeliz se você não se completar, né? Se você não chegar não resolver as questões interiores que de fato você tem. Então, assim, basicamente a gente tem que ir um pouco além disso, esquecer o que a sociedade diz pra gente nesse sentido e tentar olhar para o que te faz feliz de verdade. Basicamente, e aí eu vou entrar no aspecto mesmo de opinião pessoal, nas questões que eu acredito, né? Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Vocês podem concordar ou discordar aí nos comentários. E acontece muito, então, da gente escolher a felicidade com base nessas questões da sociedade e no final não ser feliz. Mas por que isso acontece? Né? Porque na verdade o que faz a gente feliz? Como ser humano, como pessoas sociais que precisam do outro, que precisam estar juntos e vivendo em sociedade, basicamente o que faz a gente feliz é a sociedade. Parece estranho, né? Mas a nossa felicidade, na verdade, a felicidade de verdade, verdadeira, ela está relacionada ao outro e não a gente. Então, a gente fazer as pessoas felizes é o que faz a gente feliz. Essa experiência você tem quando você faz, por exemplo, um trabalho voluntário, quando você se doa para alguma coisa, para alguma causa. A gente entende isso e a gente entende que isso é de fato verdade, né? Então, ser feliz, na verdade, tem a ver com fazer a outra pessoa feliz, as outras pessoas felizes, a sociedade feliz. E isso, quando a gente está falando de escolha de carreira, ela tem muito a ver com você escolher uma carreira que vá trazer benefícios para a sociedade como um todo.
Então, por exemplo, eu mesmo estou fazendo engenharia química agora porque eu quero, de alguma maneira, contribuir com o planeta, com o meio ambiente, com as questões da sustentabilidade, com as questões mesmo de a gente preservar o planeta e a vida no planeta. Minha própria iniciação científica ela foi nessa área de biodiesel, né? Então a gente tinha alguma questão ali de vamos ajudar o planeta de alguma forma. Acho que foi pouco, a gente precisa fazer muito mais, continuar nessa área de pesquisa e tal, mas isso é pessoal. E acredito que se você de repente escolher alguma coisa que tem a ver com aquilo que você acredita, que tem a ver com aquilo que você com aquilo que você gosta e que ao mesmo tempo vai contribuir em algo para o social, para o planeta, primeiramente, antes de você pensar em quanto você vai ganhar, embora isso também seja importante, né? Acredito que você vai ter mais chances de ser feliz, de ter momentos felizes, do que se você simplesmente pensar em quanto você vai ganhar ou se você vai ser feliz, né? Porque para você ser feliz, você precisa pensar se o outro vai ser feliz. Então, um exemplo disso, se você pensar num casamento, por exemplo, num namoro mesmo, né? Quantas vezes você vê pessoas que entram num namoro, resolvem casar e tudo mais, pensando em elas próprias serem felizes? É possível isso acontecer, você acaba vendo muitos casamentos, namoros com problemas ou com pessoas infelizes o tempo todo, que acaba terminando e tal, ou que não termina por alguma outra questão, às vezes até o medo de ficar sozinho e tudo, mas que as pessoas não são felizes porque elas não estão lá, na verdade, no relacionamento para fazer o outro feliz, mas para se fazerem felizes. E a partir do momento que você e a pessoa que está contigo, né, se entrega a um relacionamento pensando em fazer o outro feliz, e aí elas estão felizes, porque isso faz você superar dificuldades, questões que vão aparecer de qualquer jeito, né? Não existe felicidade plena 100% do tempo. Então vai ter questões para resolver, problemas que vão aparecer, às vezes dor de cabeça muito grande até que pode aparecer, mas como você está lá de fato se dedicando, se doando para aquilo, você consegue ser feliz mesmo então, né? Mesmo nessas situações, ou você consegue vislumbrar, né, outros momentos de alegria que virão. A mesma coisa acontece na carreira, não tem jeito de você passar no mínimo 5 dias na semana trabalhando com alguma coisa, muitas horas, né? 40 horas por semana, 44 horas por semana, isso no mínimo, se não mais. Isso quando não tem um curso extra envolvido, você sai do trabalho 6 da tarde, corre para fazer uma pós-graduação ou um outro curso relacionado ao trabalho, porque você precisa disso para ter uma promoção, para ter mais dinheiro e tal. E se você tá lá pelo motivo errado, pela causa errada, só por isso, não dura muito, sabe? Você não vai ficar bem, ou você não vai ser feliz tanto tempo assim. Pelo menos assim que eu penso. Seriam esses 3 fatores que eu levaria em consideração na hora de escolher uma carreira. Então, primeiro, você se entender como um todo, que independente da área que você gosta mais, que você pode sim se dar bem, gostar de outras áreas que muitas vezes estão envolvidas naquela área principal sua, e você ficar tranquilo com isso. A questão de você não pensar só no aspecto financeiro, e a questão de você olhar para o que de fato a felicidade representa para você, que muito provavelmente ela é muito mais do que só você ter o carro do ano, a melhor casa, as melhores viagens, as melhores festas, enfim. Então, fica aí, é só uma opinião, mas de repente ajuda a quem está na dúvida a pensar um pouco mais sobre isso, ok? É isso, gente, até mais e